Há pessoas que acreditam que a vida é curta. E adivinha só o que acontece? A vida delas acaba sendo curta mesmo, porque não há nada mais poderoso na vida de um homem do que aquilo que ele acredita, suas crenças, seus paradigmas. Einstein provou com a teoria da relatividade que o tempo não é o mesmo para todas as pessoas. Cada um tem uma experiência relativa. E é relativa ao quê? Às suas próprias crenças. Então, se você fica acreditando que a vida é curta, que cada ano está passando mais rápido, que você não tem tempo para nada, que o ano passou voando, que adivinha o que você está criando na sua vida? Mais dessa correria danada, mais dessa falta de tranquilidade. Pois eu tô aqui para te dizer que a vida não é curta, a vida é infinita. Você é um ser infinito, você não tem uma vida finita. Você existe além dessa experiência. Então, fica comigo neste vídeo que eu vou quebrar muitos paradigmas da sua realidade, do seu mindset, que não te ajudam em nada além de te prender a velhos hábitos de pensar que já estão ultrapassados e está na hora de ser abandonados. Eu sou o Felipe, seja bem-vindo ao canal Despertar da Consciência. Clica no like aqui já do vídeo e fica comigo que sua vida nunca mais vai ser a mesma depois de assistir esse vídeo. Algumas pessoas acreditam que a vida dura em média 75 anos. Existem pessoas que morrem muito antes disso e pessoas que morrem muito depois, e está totalmente influenciado pelas crenças delas. Existe uma ilha que se chama Território Hansen. Essa ilha, os moradores de lá simplesmente acreditam que é normal viver até os 100, 120 anos e etc. E é comum você caminhar lá e encontrar pessoas trabalhando no campo que têm 130, 135 anos, pessoas saudáveis, que fumam, bebem, comem de tudo. Então o que muda? É o paradigma mental, o que elas acreditam ser possível. Agora, quando você acredita que aos 70 anos eu já estou velho, você vai estar criando isso. Então você está se programando para envelhecer. Vamos ver aqui a garota de Ipanema, que tem 80 anos. E olha só a aparência que ela tem. Você acha que essa mulher programou na mente dela que com 70 anos ela ia estar velha? Ou ela programou que ela ia se manter jovem? Então, aquilo que você acredita é o que vai ser expresso na sua realidade. Tem pessoas que vivem uma quantidade de anos extraordinária, porque elas aprenderam a mudar os seus paradigmas. E pior ainda é as pessoas que querem medir a vida em ciclos padrões, né? Elas pegam e encaixam as pessoas em padrões de evolução e involução. E não é assim que funciona. Cada pessoa tem o seu próprio processo individual. Cada casulo tem o seu tempo particular para desabrochar na borboleta. Então, por exemplo, algumas pessoas com 14 anos já são adultas, já pensam como adultas, já agem como adultas, e outras têm 25 e ainda são adolescentes. Aí já tem pessoas de 40 anos que ainda são adolescentes. Não existe um padrão. Tem pessoas que com 15 anos, mulheres que com 15 anos já têm aquele corpo de mulher. E tem mulheres que com 15 anos têm um corpo de menina e vai desenvolver lá para os 20. Então assim, não existe um padrão. Cada ser humano é único e ele se desenvolve no seu próprio tempo. Por que é importante a gente pensar isso? Para acabar com os padrões de comparação. Porque a comparação, já ouviu falar naquela frase que fala assim que a grama do vizinho é sempre mais verde? A comparação abaixa muito a nossa frequência, a nossa vibração, porque a gente tende sempre a olhar, se comparar com alguém que está melhor que a gente. E aí a gente acaba se sentindo inferior. E os nossos sentimentos é o principal causador da nossa realidade. Quando a gente se sente bem, a gente manifesta coisas boas. Quando a gente se sente mal, a gente manifesta coisas ruins. Então você ficar se comparando com quem está melhor que você é um tiro no pé, porque você vai ficar se sentindo mal e você vai esquecer que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo,
cada um vai germinar no tempo adequado. O Obama, por exemplo, ele se aposentou na política com 55 anos, 50 anos, alguma coisa assim. E o Trump entrou na política com 70 anos. Você entende? Cada um tem o seu tempo. Tem muitas pessoas que com 20 anos já tem uma carreira, já tem um negócio. E outras vão ter com 30, outras vão ter com 40. O criador do frango KFC lá, ele fez isso idoso, ele criou essa franquia gigantesca idoso. Então assim, compare-se sempre com você mesmo. Você de hoje tem que ser melhor do que o seu você de ontem. Só isso já basta. Não fique se comparando com os outros, porque cada um tem o seu próprio processo de germinação. Às vezes eu vejo pais que ficam comparando os filhos. Esse filho com 16 anos já trabalhava, esse outro tá com 18 e ainda não faz nada da vida, etc. Cada um tem a sua própria velocidade. Aqui, na nossa digital, tem uma assinatura única. E o Criador nos fez assim, únicos. Então não tem por que a gente ficar criando padrão e acreditar que do 0 aos 25 eu tenho que estudar, terminar a faculdade. Dos 25 aos 50 eu tenho que produzir, ter filhos, ter família. Depois dos 50 para frente eu tenho que estar me preparando para a morte. Quem falou que você tem que morrer aos 70 anos, aos 75? Você não pode querer viver para 100 anos, 120, 130, 140? Você não pode querer cuidar do seu corpo? Quem falou que o seu corpo tem que estar gordo, barrigudo aos 50 anos? Você não pode estar em forma? Pesquisa aí que você vai encontrar muitas pessoas na terceira idade que tem um corpão, estão em forma. Por quê? Eles escolheram isso, é uma escolha. Você escolhe aquilo que você quer viver, você tem livre-arbítrio, você não é obrigado a seguir os mesmos caminhos que todo mundo segue. Você pode criar os seus próprios caminhos. E um dos principais medos que fazem as pessoas não atingirem a paz que transcende o entendimento humano, que faz as pessoas não estarem presentes, que faz com que elas vivam em caos, que faz com que elas vivam preocupadas, que faz com que elas nunca estejam tranquilas, é achar que elas podem estar desperdiçando a sua vida. Então o que acontece? A pessoa nunca tem tempo para parar e observar um sol se pondo, um sol nascendo, apreciar a lua, as estrelas, porque não, ficar parado sem fazer nada é desperdiçar a minha vida. Sabe o que é desperdiçar a vida? É você fazer uma coisa que você não gostaria de fazer para agradar os outros. Isso é desperdiçar a sua vida. É você escolher uma profissão que você não ama por causa de dinheiro, ou por causa de família, por causa de tradições. Isso é desperdiçar a vida. Desperdiçar a vida é você viver como se você fosse uma indústria, no foco de estar sempre produzindo, sempre fazendo algo. E aí você não tem tempo para apreciar a vida, você não tem tempo para apreciar você mesmo. E logo, obviamente, você não vai despertar espiritualmente, você não vai despertar sua consciência interior e vai continuar reencarnando muitas vezes até você conseguir evoluir. Porque se você não tem tempo para você meditar, se você não tem tempo para se autoconhecer, você está sempre focado ali em produzir, em gerar valor para fora, né? Que você nunca tem tempo para conhecer a si próprio. A vida é infinita, é um infinito deleite. E o deleitado presente. Presente por quê? Porque ele foi dado. O presente momento aqui é um presente para você, é uma graça para você aproveitar. O que a gente faz com o presente? A gente recebe e aproveita. Então, tira da sua cabeça esse negócio de fazer por merecer. Você não tem que fazer por merecer nada, você já merece por ser quem você é. Faça por prazer, fazer por prazer, não por fazer por merecer. As pessoas que brilharam muito nesse mundo, elas não faziam por merecer. Elas faziam por prazer, porque elas amavam fazer aquilo. Elas expressavam a sua individualização. Você pega os grandes compositores, os grandes pintores, os grandes escritores. Todos eles faziam isso porque eles tinham amor, prazer, deleite em fazer aquela atividade. Não porque eles entendiam que eles tinham uma necessidade. Eu tô aqui, eu tenho que ser importante, eu tenho que fazer
um monte de pintura aqui para as pessoas verem minhas pinturas e ver que eu produzi um monte de coisa na minha vida. Não. Cada obra de arte que ele produzia, ele estava ali 100% presente, apreciando o momento, apreciando a arte que ele estava fazendo, se expressando, sem essa necessidade industrial de estar produzindo, mas pelo prazer de estar fazendo. Então, fazer por prazer e não fazer por merecer, isso é importante, isso é realmente importante. Se você fizer o que você ama, o que você veio aqui para fazer, o propósito da sua individualização, aquilo que você escolheu, você sempre vai ser uma pessoa importante, porque você vai estar sendo único, você vai estar expressando a sua individualização, você vai estar cumprindo o seu propósito. Agora, quando você deixa de fazer o que você sente que é para você fazer e você faz o que os outros estão dizendo para você fazer, você não está sendo importante coisa nenhuma, porque você está deixando de expressar a sua individualização. Então o propósito da sua existência foi perdido. Qual o propósito de ter seres únicos se eles querem ficar repetindo o que os outros estão fazendo, sem expressar sua própria individualização? Perde o propósito. Então, a desistência, ela tem altos fatores, altos índices de desistência nos seres humanos. Por quê? Porque eles escolhem fazer coisas para agradar os outros, para ser importante para os outros, para ter aprovação social. E aí falta-lhes em algum determinado momento do caminho, falta-lhe ânimo para continuar seguindo na jornada. Porque toda jornada tem desafios. Só que quando você está fazendo uma coisa que é o seu deleite, o que você almeja fazer, você vai ter energia da sua fonte infinita de energia, que é a sua centelha divina. Seu coração está aqui batendo, é uma fonte infinita de energia. Essa fonte vai te dar toda a energia necessária para você ultrapassar os desafios, quando você está fazendo uma coisa que te dá deleite, que te dá prazer. Agora, quando você está fazendo uma coisa por outros motivos, vai faltar ali ânimo, então você vai acabar desistindo no meio dos desafios, quando na verdade os desafios eram para ser prazerosos. Imagine quando você está jogando um jogo de videogame. As fases difíceis são as mais divertidas, porque existe um desafio. Mas por quê? Ninguém está ali te forçando a jogar o videogame, você está jogando porque você quer. Já quando você está fazendo alguma coisa que é seu desejo, seu mais profundo desejo de estar fazendo, aquilo se torna um prazer para você. E os desafios se tornam parte do jogo e você tem prazer em superá-los. Agora, se você estiver fazendo uma coisa para agradar os outros, para ser importante para os outros, ter aprovação social e etc., diante dos desafios vai faltar energia, você vai se sentir frustrado, você não vai se sentir incapaz, você não vai ter o ânimo para superar aquilo. Então, um dos segredos da vida é você fazer aquilo que você quer fazer, o que você deseja fazer, e não ficar se preocupando em ser importante para os outros, em ter aprovação social. Você tem que ser importante para você mesmo. E como que você vai fazer isso? Fazendo aquilo que você deseja fazer, cumprindo a sua individualização. O problema é que as pessoas tendem a seguir velhos caminhos já traçados, velhos padrões de pensamento, e elas perpetuam essa mesma realidade. Elas veem, por exemplo, o pai que está lá com 50 anos, tomando remédio, não é saudável, não tem um estilo de vida saudável, e aí elas criam na mente delas essa mesma imagem e pensam que vão ter que replicar aquilo. Mas você não precisa tomar remédio, você não precisa ter doenças, você pode ser um ser saudável, você pode ser um ser que tem saúde, que se cura, o seu corpo sabe como se curar. E o único problema, o nosso corpo ele tem uma constante balança de equilíbrio, né? E enquanto o nosso corpo está em equilíbrio, a gente se cura de tudo. Quando o nosso corpo entra em desequilíbrio, que aí inicia-se o processo degenerativo. E quando eu digo equilíbrio e desequilíbrio, eu quero dizer o quê? Que o tempo todo no nosso corpo tem células nascendo e células morrendo. E esse processo está sempre em equilíbrio, se chama regeneração celular. Quando a gente entra em desequilíbrio, esse processo, a balança muda, então tem mais células morrendo do que células nascendo.
E é aí que inicia-se o processo que a gente chama de morte. E o que gera esse desequilíbrio? Em suma maioria, as emoções. Quando a pessoa perde o ânimo de viver, aí ela entra nesse desequilíbrio, entra numa depressão. E o que faz isso acontecer? A falta de sonhar, a falta de querer alcançar coisas novas na vida, de ter novas experiências, deixar de acreditar que pode viver algo novo, e etc. Fica muito preso ao passado, às memórias, às lembranças. E aí a única forma dela continuar o seu progresso é morrendo e nascendo de novo, porque senão ela fica estagnada, ela chega uma hora que ela estagna. Então a estagnação leva à degeneração, que leva à morte. Enquanto a pessoa mantém o progresso, enquanto a pessoa se mantém sonhando, enquanto a pessoa se mantém alegre e feliz, não existem justificativas para o corpo dela deixar de se regenerar, deixar de cumprir esse processo inato de autocura. Então, em outras palavras, não existe justificativa para a morte física, a não ser um distúrbio psicológico que gera o desequilíbrio do corpo. Existe essa crença do merecimento e do não merecimento. Olha, presta bem atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Esquece isso, pois teu Pai, que é o Criador da realidade, Deus, é do agrado dele te dar o reino, pelo simples fato de você ser filho dele. Você não tem que merecer nada. É a crença que plantaram do merecimento e do não merecimento que faz com que as pessoas condicionem a realização dos seus sonhos. Com que autoridade eu tenho para falar isso? A autoridade de uma pessoa que realizou diversos sonhos com toda facilidade, alegria e glória, sem ter que merecer nada. Ganhei as coisas de mão beijada, por causa das crenças que eu tinha. E você também pode ter essas crenças, abandonando o condicionamento. Pense no que você quer. A maioria das pessoas, quando eu pergunto para elas o que você quer da vida, aí ela fala, eu quero isso, mas... Então, mais o que? Esquece o mais. Para de condicionar as coisas que você quer experienciar. Não fique condicionando. Porque se você fica condicionando, você mesmo está colocando barreiras entre você e o que você deseja viver. A verdade libertará e não aprisionará. Cuidado com os líderes religiosos que ficam impondo regras, porque a verdade deles está aprisionando ao invés de libertar. A verdade, Jesus disse que libertará e não aprisionará. Quando a gente fica se impondo um monte de regras, você não deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você não deve fazer aquilo outro, você deve fazer isso. Quando a gente fica se impondo esse monte de regras e a gente não consegue cumpri-las por qualquer motivo que seja, isso gera culpa, gera vergonha, geram sentimentos densos que atrapalham o fluxo da sua vida e você viver aquilo que você deseja e ter a vida que você merece viver. Aí o pessoal costuma também criticar o sono, né? Esses coaches da alta performance de hoje em dia falam, não, você dorme 8 horas, durma 7, durma 6. Eles acham que durante o sono você está parado, você está sem produzir, sendo que isso é uma ignorância. Porque durante o sono, a sua alma está recebendo aprendizado e experiência de outros planos de realidade, tendo contato com outros planos, tendo contato com o seu subconsciente, tendo contato com outros seres. Então, esse negócio que durante o sono o progresso está cessando é um absurdo. O sono é para reparar o nosso corpo físico, só isso. Mas a alma, ela não dorme, a sua consciência, ela não dorme. Durante o sono ela continua acordada. Tanto que, por exemplo, muitas técnicas de manifestação aproveitam deste momento do sono. Que antes de dormir, aquilo que a gente faz na nossa mente antes de dormir vai se perpetuar, vai ser como uma direção para o restante da noite, para a mente continuar trabalhando em cima daquilo. Então pessoas que ficam lá assistindo filmes violentos antes de dormir, elas vão ter sonhos violentos, vai continuar guerreando lá em outros planos da imaginação durante a noite.
Pessoas que vão lá e ficam orando, têm comunhão com Deus antes de dormir, elas vão ter sonhos maravilhosos, vão receber instruções de seres espirituais, vai ter progresso durante a noite. Pessoas que antes de dormir ficam ali olhando suas metas, olhando seus sonhos, seus desejos, durante a noite elas vão fazer os contatos necessários para que aquilo se cumpra com mais facilidade, velocidade, etc. Então o sono, ele não deve ser erradicado, ele deve ser bem aproveitado, é diferente. Eu espero que este vídeo, não vou prorrogar muito, porque senão vai ficar muito longo e o pessoal não assiste. Então fica pro próximo. Teria muito mais coisa para falar sobre o tema aqui, mas eu espero que este vídeo desperte você para o fato do seguinte: a vida é infinita e esse presente momento é tudo que você tem, só que você tem que apreciá-lo e não usá-lo. É diferente. Apreciar é diferente de usar. Você está aqui para ser você mesmo, nada além disso. Não tem que ficar se comparando. Algumas pessoas estão aqui para serem grandes empresários, grandes artistas, grandes escritores, grandes músicos e etc. Outras pessoas estão aqui para serem bons pais de família, grandes mães de família, ou ainda bons profissionais nas suas áreas de atuação. Você é uma individualização do todo e você faz a sua própria regra, você cria o seu próprio destino. Faça aquilo que você almeja fazer e não o que os outros dizem que você deve fazer. Dessa forma, quando você chegar no final desse ciclo, que isso aqui é um ciclo, né, dentro de infinitos ciclos, então essa vida, isso que você chama de vida, que é a experiência dessa forma, é um ciclo. Quando ele terminar, é o início de um novo ciclo, porque não existem fins, somente recomeços. Então, quando chegar ao fim deste ciclo, você tendo feito aquilo que você realmente gostaria de fazer, você vai estar feliz, satisfeito e pronto para ir para a próxima. Quando você chega no final da vida com medo e insatisfeito, querendo ficar mais, é porque você viveu uma vida de frustrações. Você não fez aquilo que você gostaria de ter feito. Porque você se preocupou demais com a opinião dos outros, você se preocupou demais em agradar os outros, etc. Então, se você gostou do vídeo, clica aqui, dá um joinha, compartilha com as pessoas que você ama e se inscreva no canal para você receber mais conteúdos que vão despertar sua consciência para você se tornar um ser magnífico que você já é, mas que os outros fazem você acreditar que você ainda não é. Valeu, um abraço e até a próxima.